Olá, olá pessoal que está nos assistindo, pessoal aqui do áudio, vamos testar aqui o nosso som para ver se tá tudo certinho. Bom, acho que tá tudo ok. Bom, sou Daniela Brancaglion, da Carreira Miller, e hoje eu tô aqui pra gente desenvolver um tema bem legal nesse mundo de remuneração. Carreira Miller completa 25 anos nesse ano. E a gente preparou uma série de coisas bem legais pra gente compartilhar com vocês. Essa série de webinários é uma delas. Nesses 25 anos, eu tenho certeza que muita coisa marcou a história da Carreira Miller. E aí eu parei pra pensar um pouquinho, né? Poxa, 25 anos. Quando eu tinha 25 anos, eu já estava na Carreira Miller. Mas com certeza naquele ano me marcou muitas coisas. Não vou dizer aqui quantos anos eu tenho, mas eu vou começar a contar coisas que quando eu tinha 25 anos me marcou. E eu tenho certeza que também marcou a vida de vocês. Bom, quando eu tinha 25 anos, a gente passou por uma crise econômica mundial. Uma das maiores desde a Segunda Guerra. A gente teve uma questão bem legal, eu particularmente gostei muito. A gente teve o primeiro presidente negro eleito nos Estados Unidos. Algumas pessoas já devem estar conectando que ano foi esse, né? A gente teve a renúncia do Fidel Castro e o irmão dele assumiu. A gente teve aquela história maluca daquele austríaco que manteve a filha num cárcere, num porão, por 24 anos, quase a idade da Carreira Miller, quase a idade que eu tinha naquela época. A gente passou por uma história muito triste, um terremoto da China, milhares de mortos. Naquele ano a gente também teve Olimpíadas, para dar uma aliviada naquele ano, né? O Brasil teve resultados bem legais, trouxe medalhas importantíssimas, mas Phelps e Bolt roubaram a cena daquele ano e fizeram feitos incríveis. Eu tenho certeza que vocês também se lembram dessas questões. Bom, alguns de vocês já devem ter conectado que ano foi esse. E para comemorar aniversário, né, 25 anos da Carreira Miller, nada melhor do que a gente compartilhar esses momentos com amigos, com parceiros, né? E nessa série especial de webinar, foi isso que a gente pensou. A gente quer compartilhar isso com mais gente. Por isso a gente trouxe aqui hoje um especialista do tema. O pessoal já tá aqui esperando para entrar. Mas a gente vai ter aqui como convidado o Rafael, que é o nosso sócio da Carreira Miller, especialista em remuneração há muitos anos. A gente vai contar um pouquinho mais sobre isso. E a gente trouxe duas convidadas super especiais, que é a Carla Bitelli, da Companhia Brasileira de Alumínio, e a Gersina Medeiros, da Klabin. Pessoal, quero convidá-los já a entrarem, se aconchegarem aqui comigo. Vamos lá. Bom, maravilha, pessoal. Que delícia ter vocês aqui, que privilégio terem as duas como convidadas, o Rafa como especialista aqui. Joia, Dani. Para ajudar a gente a desenrolar esse tema. Rafa, vou começar contigo, né? Carreira Miller fazendo 25 anos. Desses 25, conta pra gente, faz quanto tempo que você tá na Carreira Miller? Acho que uns 2, 3 anos, é isso? Ai, Rafa, eu acho que essa conta tá errada. Tá errada, né? Nesses 25 anos, eu tenho o privilégio de estar na carreira há 22 anos. Uau, 22 anos? 22 anos. É que naquela época o trabalho infantil não era tão legalizado, enfim, não, né? Não, porque entrei meio não é possível que você tenha, né? Entrei como estagiário e realmente... Não, eu tô brincando, porque os cabelos brancos já vai agora meio que confessando, né, Rafa? Naquela época não tinha tanto, não. Maravilha. Bom, o Rafa é nosso... ele é sócio da Carreira Miller, ele é o responsável pela nossa área de projetos, então muita gente já conhece ele, as meninas que estão aqui como nossas convidadas também já fizeram os projetos. Sim. E o Rafa foi o responsável técnico por isso. E hoje vai ajudar a gente aqui no desenrolar do nosso tema. Vamos lá. E aqui com a gente a Carla, da Companhia Brasileira de Alumínio, e a Gersina, da Klabin, né? Meninas, eu queria que vocês contassem um pouquinho pra gente essa questão, esse mundo de RH, como é que vocês entraram nisso, se já foi direto em remuneração, se começaram em algum outro subsistema de RH, enfim. Conta pra gente, Carla, pode começar falando um pouquinho pra gente. Legal, Dani. Eu queria até agradecer muito esse convite, eu fiquei muito honrada, assim, de participar desse webinar. Imagina, né, o prazer é nosso mesmo. Com a Gersina. E, assim,
tem um pouquinho de tempo também, como o Rafa, assim, que eu já estou na área de recursos humanos, especificamente em remuneração. Tive a oportunidade de conhecer um pouquinho de outros processos também no RH, né? Então, folha de pagamento, treinamento, enfim. Passei um pouquinho por cada coisa. E até então, assim, a minha entrada, né, como profissional, ela foi na área mais financeira, né? Eu até não tinha a visibilidade de que eu queria atuar, de fato, em RH. E quando eu conheci remuneração, eu acho que veio de encontro ao que eu, né, é o que eu de fato você se encontrou, gostava. Eu me né? encontrei nessa dentro área. do RH, mas numa área até um pouco mais analítica e tudo mais, né? Mais de números, né? Mais de números, exatamente. Legal. Então foi muito, muito bom, assim, sou muito realizada no que eu faço, gosto muito. Show de bola. Legal. A Carla, eu tive o prazer de conhecê-la no projeto da Companhia Brasileira de Alumínio. Isso foi em 2014, finalzinho de 2014. A gente trocou muita figurinha, né? Já faz um tempinho já esse projeto, mas ela se manteve como nossa parceira, né? E hoje vai poder contribuir bastante. A Gersina também fez um projeto com a gente já em 2016, né? O Isso projeto mesmo. da Klabin. Isso. Eu não trabalhei diretamente nisso, mas o Rafa, nos dois. Nos dois. Isso aí. Mas conta pra gente também, Gersina, como é que você chega nesse mundo de remuneração? Passou por algum outro subsistema de RH? Como é que foi tua chegada? Eu também gostaria, primeiramente, de agradecer o convite, assim como a Carla, me senti honrada e fazer parte também da história e ter esse contato com vocês, 25 anos de carreira Miller. Estou bem honrada, na verdade, desse convite. Imagina, a gente que tá super agradecido de verdade. Assim como a Carla, eu acho que eu não tinha atuado no mundo financeiro, mas eu acho que a minha vontade, na verdade, era de ingressar realmente em finanças. Não comecei em remuneração, na verdade eu comecei em seleção e treinamento, e depois de um ano tive a oportunidade de ingressar na área, me identifiquei, então são 12 anos atuando em remuneração. Também uma área que eu tenho um carinho assim especial e me identifico bastante. Eu acho que você que já tinha atuado e talvez eu também com essa vontade de muito mais financeira, numérica, quando a gente entra na área de remuneração, a gente acaba se identificando e gostando mesmo das atividades, né? Eu sempre faço esse tipo de pergunta, né? Eu não conheço muitas pessoas com histórias que fizeram o caminho, assim, de chegar em remuneração, não curti. E de repente ir para alguma outra área. Eu também comecei assim como vocês, bem parecido. Fiz uma trajetória em folha de pagamento, em recrutamento e seleção, e depois, na carreira Miller, eu caí nesse mundo da remuneração e me identifiquei demais. Porque eu, particularmente, eu não gostava daquela rotina da folha de pagamento. Meu Deus, aquilo me matava. E quando eu até tinha dúvidas com relação ao RH. Quando eu chego na área de remuneração e encontro uma coisa muito mais dinâmica, eu falei, uau, gostei muito disso, né? O Rafa tem uma história um pouquinho diferente, porque eu sei, né, conheço muito o Rafa, mas eu sei que ele tem até uma outra formação, né, Rafa? Sim. Você começa num outro mundo e depois chega nesse mundo do RH, não é isso, Rafa? Também fui seduzido pela área de remuneração também. Mas eu tenho uma formação lá anterior de técnico de processamento de dados e foi por aí que eu entrei na carreira Miller, né? Legal. Eu entrei na carreira Miller como estagiário para resolver base de dados. E aí eu acho que eu resolvi tão rápido que acabei ficando para fazer outras coisas. Fez um bom trabalho e foi ficando, né? E comecei a atuar em serviços, né, prestando serviços junto com as equipes e acabei ficando na carreira Miller, ganhando gosto e fazendo as especializações. E é uma área que a gente sempre está inovando, né? É uma área dinâmica, né? Eu vejo que a área de remuneração, né? Cada um tem um histórico de como chegou em remuneração, mas a remuneração, ela traz uma questão bem, hoje, ainda mais estratégica para as organizações. Por quê? Porque você está lidando com aquilo que a empresa está planejando para o seu presente e futuro, né? Então, é algo bem bacana e eu me envolvi nisso na área de serviços, prestação de serviços, contato com empresas, aprendendo realidades de empresas diferentes e isso é um dinamismo muito legal. Né? E eu vejo a carreira Miller, né, com 25 anos agora e eu vejo que a carreira Miller
O que realmente me motivou bastante em estar nesse tempo com a Carreira Miller é realmente o dinamismo do trabalho e da Carreira Miller. Né? Ver essa evolução, o desenvolvimento e não ficamos parados. Essa inquietação, né? A gente está sempre buscando a gente tem que estar antenado junto com as tecnologias, antenado com as realidades, o que as empresas precisam, estudando o tempo todo. Né? Realmente para poder atender da melhor forma. Eu acho que esse é o desafio. Isso aí, maravilha. Bom, fizemos aqui um bate-papo, conhecemos um pouquinho de cada um dos nossos convidados. Vamos lá para o nosso tema, né? A gente separou aqui, a gente quer falar hoje sobre padronização, né? Até separei algumas palavrinhas aqui, porque às vezes a gente encontra, é a mesma coisa, mas a gente encontra isso de formas diferentes aí no mercado, né? Padronização, uniformização, alinhamento de estrutura, né? Sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Para a gente começar a desenrolar esse tema, eu queria compartilhar aqui com o Rafa padronização e arquitetura de cargos, né, Rafa? São duas coisas que são diferentes, né? A gente não pode achar que eu padronizei, eu fiz uma arquitetura. Enfim, Rafa, queria que você contribuísse com essa questão das diferenças entre padronização ou alinhamento de estrutura e uma arquitetura de cargos. Não, perfeito. Estão próximos, né? Então, o que a gente normalmente identifica como necessidade nas empresas, normalmente, eu preciso padronizar algumas coisas, né? Padronizar cargo, mas anterior a isso, a gente precisa realmente entender os cargos, né? Eu acho que é uma lição de casa muito importante, que é conectar, entender o DNA dos cargos, o que necessita. A gente estava conversando um pouco antes sobre essa realidade agora, onde cargos estão associando muito com pessoas, necessidades, mas no primeiro momento temos que olhar o que é o cargo. Qual é a arquitetura? O que vem a ser a arquitetura de carreira necessária na empresa? Perfeito. Eu gosto que o Rafa fala desse tema, porque assim, hoje eu atuo na área comercial. E a gente escuta muito as demandas como elas vêm, né? Às vezes falta esse entendimento da gente conseguir diferenciar as duas coisas, né? Perfeito. Às vezes, eu quero fazer um alinhamento, eu tenho muitas unidades e eu preciso padronizar algumas coisas. Então, não, peraí. Vamos devagar. E primeiro a gente precisa passar por algumas etapas para chegar nesse alinhamento, né, Não, Rafa? perfeito. Porque muitas vezes a gente ouve muito falar, preciso espelhar o processo. O processo é um pouco espelhado, né? Aí, primeiro, você precisa entender esse processo, a tecnologia que esse processo ele demanda. Muitas vezes eu tenho uma fábrica mais nova, uma fábrica mais antiga, e aí eu tenho todo um processo de análise realmente que como que é a condução necessária do cargo, né? As atividades, requisitos. Então, isso tudo é muito importante nessa primeira fase, que é a primeira fase de análise da arquitetura. Quer dizer, o entendimento da empresa, do processo. Então, a gente faz uma imersão, né? Quando faz um trabalho nesse sentido, uma imersão nas empresas para entender junto com os RHs, com os gestores, que são importantíssimos nesse processo, porque os gestores são os especialistas das áreas, né? Então, nós procuramos também trazê-los porque é algo assim... tem que estar validado com esses gestores também, porque eles que vão cuidar disso no dia a dia das questões da gestão de pessoas. Não é do RH, Perfeito. né? A gente não pode deixar só no mundo RH. A gente sabe que o RH vai ser guardião disso aí, vai ter que fazer o papel do... Como que é? Do pai chato ali, né? Tipo... tá medindo, porque é o controle de tudo isso, mas isso tem que ser de uma forma saudável. Quando não for de uma forma saudável, que seja de uma forma que saiba que há uma necessidade de você ser um pouco mais impositivo, né? É isso aí. E aí, as meninas aqui, elas participaram exatamente disso, por isso que a gente conseguiu, quis trazê-las muito, porque pela conexão com o tema, porque elas fazem parte de duas empresas que têm muitas unidades. E quando a gente chega para fazer um trabalho como esse, quer dizer, antes vocês já ouviam várias coisas, né? Essa unidade é igual aquela outra unidade. É só a gente manter tudo igual, espelhar, que é a mesma coisa. E às vezes, quando uma consultoria ou RH mesmo entra um pouquinho mais a fundo, a gente começa a descobrir que aquela estrutura não é tão parecida, a gente tem alguns processos, algumas tecnologias diferenciadas, e que a padronização nem sempre... é ela que faz sentido ou é necessária em todas as posições, né? Vocês passaram por isso. Sim. Eu acho que, até falando um pouquinho, né, da minha experiência e do que eu tenho vivido, eu acho que o nosso grande desafio, né, como RH estratégico, que acho que o que a gente, de fato, precisa assumir, né, como papel...
o como a gente equilibra, né, a questão, as nossas obrigações, né, a questão jurídica, de legislação, enfim, com a flexibilidade que tanto o negócio precisa, né, para ter uma melhor performance, né? Então, assim, eu acho que esse é o nosso grande desafio, né? E como dentro, para a organização, como que a gente também facilita a gestão, né? Por parte das áreas, por parte do RH, dos processos de RH, né? Como que a gente integra tudo isso. Então, assim, eu acho, assim, na minha visão, que esse é o nosso maior desafio de verdade, né? Até porque você vai para uma vertente de cada vez mais te exigir a questão do indivíduo e não da estrutura especificamente do cargo, né? Então, assim, como que a gente faz esse equilíbrio chegar nesse meio termo, né? Isso, com uma legislação que a gente tem no Brasil, sim, que tem a questão de isonomia e um monte de outras coisas que a gente precisa cuidar também, né? E até tirar esse rótulo, né? Porque eu tenho a sensação de que a gente, área de remuneração, a gente acaba sendo até rotulada em vários momentos de uma área mais engessada, uma área que segura um pouco mais, né, as regras. Né? A gente, muito pelo contrário, né? A gente fica tentando achar as oportunidades e encontrar esse meio termo mesmo. E quando a gente fala dessa questão de padronização, engessar, né? Às vezes a gente escuta muito, mas eu vou engessar a minha estrutura. Não. É exatamente o que a gente não quer. A gente precisa conhecer, de fato, o que realmente é possível, o que não dá pra gente seguir. Não é forçar uma barra, né? A palavra engessar aparece muito na ocasião quando eu crio alguns limites, né? E esses limites é porque eu preciso realmente, como a Carla comentou, atender requisitos de legislação, várias situações onde eu preciso entender qual é a minha área de atuação ou o meu limite que eu posso flexibilizar, né? Então, essa palavra engessar, ela é muito comum, né? Mas vocês estão engessando o processo, a multifunção, legal. A multifunção, vamos desenhar a multifunção para que ela atenda realmente todas as necessidades aí para a empresa ter um respaldo, né? Show de bola. Eu acho que um ganho, talvez, nessa questão principalmente de engessar, a oportunidade que a gente teve, né, desse grande projeto, sim, inclusive tocando aqui com a parceria na Carreira Miller, a partir do momento que a gente envolve os clientes, os gestores, a partir do momento que a gente começa a atuar como um RH estratégico e vai lá na operação, conhece as necessidades, conhece o nível de complexidade, as responsabilidades sai da cadeira, que estão... sai de trás da mesa, né? Exato. Então, assim, as responsabilidades, toda a complexidade que envolve ali aquele negócio... A gente também começa eu acho que as pessoas e os gestores e todo mundo na organização começa também a entender um pouco o porquê dessa padronização, o porquê da estrutura, o porquê da relevância que a gente deve adotar uma estrutura, né, uma organização de cargos que nada mais é do que arquitetura. E quando você tem todas essas pessoas envolvidas, eu acho que a gente começa a passar também uma mensagem de que não é engessar a estrutura, mas é um sentido de organização. E a partir do momento também que recursos humanos entende toda essa complexidade e a necessidade também no negócio, a gente começa também a flexibilizar algumas coisas que... entender a realidade deles, né? É legal você trazer isso, assim, porque a gente encontra muito isso no dia a dia, né? E foi bacana, assim, vocês usaram a palavra do RH estratégico, né? Que é isso mesmo, assim, o RH sair da cadeira dele e lá conhecer aquela realidade daquele gestor. Que às vezes ele tá defendendo uma questão de que ele fala tanto, mas você não foi lá conhecer. E às vezes a gente fica preso nos papeizinhos que a gente conhece, né? Então, bacana isso, assim. Então, encorajar para que os RHs realmente vá lá conhecer a necessidade daquele gestor, que é o teu cliente, que é quem você precisa administrar no dia a dia, né? E tem um ganho super bacana, Dani, quando a gente faz esse processo, quando a gente começa a envolver as pessoas e a gente não tem todas as respostas e enfim, nós não sabemos qual que seria a melhor arquitetura, que é o que o Rafa trouxe. Na verdade, as respostas muitas vezes estão ali naqueles gestores. Eles conhecem mais do que ninguém, os gestores conhecem qual que é a estrutura adequada para rodar, enfim, aquela determinada área. Eles sabem muito bem quais são as complexidades, diferenciações que estão envolvidas ali naquele processo.
E também eu percebi um ganho muito grande que a gente teve a partir do momento que você envolve, né, essas pessoas durante esse processo. Quando a gente se depara em questões de legislação, questões de sindicais, inclusive, quando você tem esse time de gestores muito forte com você, tudo fica muito mais fácil. Eles passam a entender, né? Agora também as nossas necessidades. Né? Então, é juntar conhecimento mesmo. A gente vai entender a necessidade dele, ele vai entender que a gente não tá engessando nada, mas a gente precisa seguir algumas coisas que a lei determina, ou que a gente tem uma definição por conta da estrutura da empresa, né? Então, é compartilhar para que todos entendam as necessidades de a gente chegar nesse meio termo aí, né? Exato. Muito legal. Bom, muito bom. Então, agora a gente conseguiu já definir aqui essas diferenças entre arquitetura e padronização, alinhamento de estrutura. Então, as coisas estão muito interligadas, né? E agora, assim, eu sei, as meninas vivenciaram isso, o Rafa vivencia isso demais no dia a dia, mas eu queria entender, assim, um pouquinho mais, como que isso, como é que chega esse momento, né, de que hoje vocês têm, né, uma estrutura que tá alinhada, mas isso não para, isso continua, essa maquininha ela tem que continuar rodando, né? E não deve ser fácil, né, essa administração no dia a dia, ainda mais com diversas unidades. Queria que vocês contassem também um pouquinho, assim, outros desafios que vocês têm com relação às demandas e pedidos de gestores que, enfim, a demanda continua, né? Para um projeto, né, quando a gente fala no envolvimento num plano de carreira, né, criar qual é a necessidade de estrutura, a gente vai fazer a trilha de carreira, existe o ponto que é até onde está sendo organizado, né, está sendo mentalizado, ou melhor, conectado junto com gestores aquilo que seria o mais adequado que a gente costuma colocar para projetos aí de curto a médio prazo. Então, sabemos que o desafio depois é fazer isso rodar. E fazer isso rodar implica também trabalhar em atualizações desse processo. Então, acredito que esse é o desafio realmente para implantação depois. Implantação e manutenção de todo esse processo. E isso envolve, o que estávamos comentando antes também, a questão das padronizações. Porque, claro que podem surgir novas necessidades e isso tem que estar muito antenado com a estrutura que você definiu anteriormente. Quero dizer o seguinte, você criou alguns conceitos, algumas premissas que dizem, olha, para criar cargo, realmente para fazer um encarreiramento, nós temos essas, vamos dizer assim, essas premissas que nós acabamos definindo como realidade. A gente não pode perdê-las, né? Não pode perdê-las, mas atualizá-las. Então, acho que esse é o grande ponto, né? Qual que é esse desafio depois para fazer essa implantação? É isso que eu acho que seria legal a gente esse acompanhamento, né, até isso que eu tinha dito anteriormente, desse demandas que vão surgindo por conta de pedidos de gestores, enfim, às vezes até, sei lá, pode abrir uma unidade nova, mudar alguma tecnologia numa operação e a gente vai ter que se readequar ali, né? O que eu acredito, assim, Dani, quando você tem uma estrutura, quando você entende muito bem a arquitetura, é muito mais fácil de você administrar essas demandas pontuais que vão surgindo. Um ponto diante da tua padronização, diante da tua estrutura, você também tentar manter um equilíbrio. Então, as demandas, elas surgem diariamente, mas de que forma adequada que você administra tudo aquilo, né? Então, sempre quando eu recebo uma demanda, é tentar entender o porquê daquela necessidade, se atualmente, por exemplo, a gente não tem nenhum cargo que a gente conseguiria utilizar e que atende aquela necessidade, ou se realmente é uma atividade nova e que realmente necessita ali de uma avaliação em relação a todo aquele contexto. Então, uma coisa é em relação à padronização, mas ao mesmo tempo você tem que ser flexível para também absorver essas demandas e que acontecem. Talvez a gente precise dar um passinho atrás e retomar o que a gente definiu lá atrás, talvez, né? E também, porque a arquitetura e toda a tua estrutura de cargos, ela é viva, né? O que a gente fala assim, nada é escrito em pedra, né? Então, a todo momento você tem que olhar, revisar a sua estrutura, se aquilo realmente faz sentido, se há uma demanda nova ou apenas uma adequação que você realmente precisa fazer. Diante de por exemplo, de uma unidade nova, de uma aquisição, enfim. De que forma que você consegue absorver ou de atender aquela determinada necessidade de acordo com a estrutura que você tem. Sim.
mas sempre com esse olhar do que a gente consegue manter uma padronização, porque é essencial a organização também ter uma organização em relação à sua estrutura, que isso impacta não apenas em remuneração, mas todos os outros processos, definição de benefícios, como que você vai trabalhar isso, por exemplo, os elegíveis a um programa específico, remuneração variável, de longo prazo, uma meritocracia. Exato. Então tem vários... Tá tudo interligado. Tudo né? interligado. E é legal você dizer exatamente esse ponto, porque assim, você só consegue criticar tudo isso, né? Um pedido de um gestor ou demandas que vão aparecendo, porque em algum momento você parou para organizar aquela estrutura, né? Então, quando você não tem um plano de cargos e salários, não tá organizado, você fica sem tem argumentos para você né, conversar com aquele gestor sobre aquela demanda, ou, né, ou que não seja um gestor, mas enfim, para você tentar alinhar alguma coisa, né? Então, por isso é importante a gente, em algum momento, parar para organizar tudo isso, né? Maravilha. E vocês fazem parte de grupos de WhatsApp, grupos de RH? Sim. Tá muito comum isso, né? O WhatsApp facilita demais, né? Existe muitos grupos de RH. E o que vocês sentem, assim, nesses grupos que vocês fazem parte? Essa demanda normalmente aparece com relação à estruturação, esse mundo de remuneração. O que tem se falado mais, assim? É de padronização? O que vocês têm entendido como reais necessidades atuais aí que estão acontecendo? O que eu tenho mais visto, assim, é essa questão da remuneração mais voltada mesmo para o indivíduo, como que a gente flexibiliza, né, tudo isso, a questão até do próprio empregado redesenhar suas funções, né, que a gente chama agora de job crafting. Então, assim, o como que a gente adapta toda essa padronização, mas que também não deixa de reconhecer algumas coisas importantes, isso. né? Essa é uma discussão boa, né? Porque a gente vai ter que descobrir formas, né? De atender, porque talvez seja uma nova, não sei se uma nova onda, mas algo que tem surgido mesmo, né? Não sei se a Gersina tem outras, mas essa eu também já tinha ouvido falar, a gente ainda, né? Será que talvez trabalhar com a meritocracia para reconhecer essas pessoas que entregam fora da caixinha, né? Porque é o que a gente tava falando do personograma, enfim, né? Mas legal você trazer isso como é o que tem mais aparecido, né? Pelo menos nos teus grupos, né, Carla? Não, e o como você adapta a oferta e demanda de mercado, né? Então, assim, você tem outras situações que, por exemplo, a gente vivencia muito isso na área de manutenção, né? Então, um exemplo lá, a gente, quando você vai mudando, né, o escopo da função, algumas áreas já começam a requerer muito mais formação técnica, mas a gente sabe da dificuldade de preparação do mercado, os profissionais eles já partem para o ensino superior, ao invés de partir para um ensino técnico, mas a gente como indústria, a gente precisa desse cara que é técnico também. Então, assim, e como que a gente adapta essa oferta e demanda para de fato, também oferecer funções e uma estrutura de carreira que seja atrativa. Atrativa, sem né? dúvida. A retenção desse profissional. Isso, né? Porque às vezes, assim, ele vai para uma outra empresa, às vezes com uma nomenclatura mais atrativa, mas de fato o salário é o mesmo. Então, assim, o que vislumbra, né? O que motiva essa pessoa a sair, e a gente né? sabe que não é salário, né? Não é somente salário, né? Então, como que a gente pode ir, enfim, organizando tudo para que a gente tenha essas questões atrativas, né? É um desafio mesmo, né? Isso para RH. E eu queria colocar aqui uma outra questão. O Rafa também com certeza já vivenciou muito disso, assim, eu acho importante a gente falar, porque o tema, eu acho que traz essa preocupação, tem bastante gente que está nos assistindo, né, e que pode não ter ainda uma estrutura organizada e que pensa em querer fazer um projeto como esse, enfim, desenvolver uma organização dos cargos. Mas isso tem muito a ver, né, Rafa, com quem tá do nosso lado comprando essa ideia, né? Então, surgiu essa demanda. Foi só dentro do RH? A gente enfrenta algumas coisas. Mas alguém comprou essa ideia?
Talvez isso facilite. Tem que ser feita, né? Exato. Então eu queria, Rafa, que você contribuísse com a gente, assim, a importância do RH conseguir vender essa ideia, que não seja, né, só dentro do RH essa demanda, porque a gente vai precisar facilitar os caminhos depois, né? Sim, eu vejo que essas aprovações, normalmente a questão nós falamos as alçadas, né, as camadas, normalmente ela é bem mais aceitável quando vem realmente aprovada, né? Ou o RH realmente, normalmente colocando essa necessidade e depois vendendo essa ideia ou vendendo essa necessidade para os grupos superiores, né? Principalmente diretorias, porque, claro, você está mudando talvez uma forma de fazer a gestão da empresa. Né? Todas essas questões que elas colocaram realmente são muito assim, desafiadoras, porque existe uma necessidade de você ter uma estrutura, que é um primeiro ponto, ou uma forma de como fazer a gestão, ou uma ideia de como você quer pensar essa arquitetura dos cargos, a gestão, a estratégia da remuneração desses cargos. Agora, outro ponto é depois fazer essa manutenção, né? Fazer essa... E tudo isso necessita do quê? Necessita realmente do compartilhamento de responsabilidade. Então, eu sempre defendo isso. O RH é o guardião da informação ali, é o guardião do processo, mas essa necessidade realmente, desde diretoria até os gestores, né, que estão mais na linha operacional, eles têm que comprar essa ideia de que aquilo não vou dizer o melhor, mas é algo realmente necessário para ter a gestão realmente bem alinhada às expectativas e a estratégia do negócio também. Tá? Porque realmente a gente fala muito de remuneração, a remuneração é muito a questão como eu preciso trabalhar, qual que é o principal foco, né? O equilíbrio interno, o estímulo interno, mas também a sustentabilidade do negócio. Sim. Eu acho que tem que ter essa questão, essa sinergia, porque senão podemos fazer o melhor plano de cargos ou melhor trilha de carreira, mas isso não se sustenta, né? Então, acho que tem que ter essa ideia. Sim. E voltando, né, o que você colocou como pergunta, essas alçadas são importantes. Então, é um desafio do RH. Sim. Como normalmente começa pelo RH, é um trabalho não vou dizer de formiguinha, né, mas é um trabalho de convencimento. Porque assim, o que a gente não gostaria, o que a gente não quer em momento nenhum, nem nós como consultoria, as meninas como RH e o pessoal que também está assistindo e se identificando com isso, é começar um trabalho como esse, que se a gente não tiver força, isso vai pra gaveta, né? E a gente vai perder esse esforço e tudo que a gente almejou, né? Então, a importância do que o Rafa tá dizendo aqui da ideia ser comprada, assim, em toda a escala, né? O que vocês acham sobre isso? Sobre essa... Vocês passaram a preparação, né? Eu acho que desse movimento, eu acho que, assim, foi o ponto crucial pra gente. Então, assim, a questão de você preparar o sindicato, preparar os empregados, né? Mudar o mindset, eu acho que até das pessoas que estão vendo aquela nova organização, né? Então, assim, o intuito também, eu acho que desse trabalho é os próprios empregados, colaboradores, terem a visibilidade do que é possível dentro da evolução de carreira dele, né? É a transparência. Então, assim, a gente passou muito por isso lá. Então, assim, o enfoque não era nem a remuneração, porque, de fato, a remuneração era só uma consequência de tudo que vinha, né? Então, como a gente vendia isso, né? Eram as oportunidades que você traria para o colaborador através de uma trilha, enfim, isso, né? Então, assim, como que ele conseguiria se preparar para o futuro. Então, meu sonho é ser um técnico sênior. Como que eu chego lá, né? Então, assim, eu acho que mais até do que organizar e ditar uma remuneração ou atrelar benefício, enfim, o como dar visibilidade para que essa pessoa possa se preparar, né? Então, eu acho que isso era o ponto-chave do trabalho, né? E toda essa comunicação. Então, pra gente... É legal você entrar nesse ponto, porque a gente também vê muito isso, né? Nesses desenhos de trilhas que a gente faz. E o que a gente normalmente compartilha são essas questões das responsabilidades, né? A gente, como empresa, como RH, demonstra, então, aquele desenho, essas aqui são as suas possibilidades, mas você querer, né? O colaborador querer correr atrás e querer evoluir dele, né? Ele tem a maior responsabilidade. A gente fala lá que, se a gente for colocar isso aqui num percentual, 80% é a responsabilidade do colaborador. Querer fazer esses caminhos, entender o que a gente precisa para poder crescer
e a gente, como detentora das informações, mostrar para ele, né, quase que, enfim, indicando ali, e para dar esse subsídio para que ele possa fazer esses Ser caminhos. Protagonista mesmo, né? Exato. Da sua própria carreira. É o que a gente sempre fala, né? Que eu acho que no nível operacional, eu acho que tem um pouco mais a dificuldade, né? Quando você fala de profissionais, eu acho que já é mais nítido para as pessoas como que ela tem que seguir, né? A pessoa já consegue fazer uma autogestão. Mas no nível operacional, o gestor, e eu acho que o nosso papel de RH também é conduzir isso, né? Ajudá-la, né? Nesse movimento. Então, legal. É muito importante, eu acho. Dani, posso também trazer um ponto? Eu acho assim, o que a Carla trouxe, da forma como tudo isso é comunicado aos colaboradores, da forma como você envolve as outras pessoas também, o que está em torno disso, como sindicato, enfim, é essencial. Mas o que o Rafa trouxe em relação a você envolver e todo mundo está muito comprado com aquela ideia, com essa estruturação, é essencial. Caso contrário, você não faz acontecer. Uma das coisas que eu tenho vivenciado, principalmente depois do projeto que a gente tocou com vocês, foi de que, como a gente envolveu tantas pessoas, e não foi uma determinação do RH, mas sim, como todo mundo estava tão envolvido com aquilo, eles ajudaram na construção. As propostas também surgiram dali. Para você ter ideia, a demanda que vem para que a gente consiga não colocar na gaveta, mas fazer acontecer, são deles. São deles, isso é muito clamor, legal. Né? Eu via cada vez que a gente adiava, tipo, às vezes 1 mês ou 2 meses por conta de alguma coisa que a gente precisava. Agora eles é que estão trazendo. Eles, não, gente, a gente precisa colocar em prática, não dá mais para esperar. Então, assim, era legal ver, né? Porque, de fato, eles acreditavam no que eles construíram juntos, né? Então, assim, se eu puder dar uma dica para quem realmente está nesse momento inicial de arquitetura, de estruturação, envolvam as pessoas. Porque se essa galera não estiver comprada com a ideia, não vai sair da gaveta. E depois você tem o estágio, né? Depois, que realmente é um trabalho intenso de comunicação, de que forma você vai passar isso, né? De que forma você vai formar a liderança também, para que eles transmitam e comuniquem da forma adequada. Tem um outro passo também em toda essa movimentação que não é fácil. Acho que, Carla, você com certeza vivenciou tudo isso, de que é o quê? Você tem lá sua estrutura ideal. A gente fez toda a arquitetura da maneira adequada, tecnicamente, o envolvimento de todos os gestores, tudo muito bacana. Porém, você vai ter alguns colaboradores que não se encaixam naquela posição. E de que forma que você conduz dessa forma? Ou porque não tem a escolaridade adequada para aquela posição. É legal, é muito legal essa questão, assim, né? Eu quero até aproveitar para a gente já entrar nesse tema, porque, assim, tem muita gente que já fez o plano, tem muita gente que pensa em fazer, mas já pensa como é que eu vou... O que eu faço depois que eu tenho um plano de cargo e salário, como é que eu implemento isso? E é legal o ponto que a Gersina está colocando, né? O pós, finalizamos um projeto, como que a gente começa a implementar? Poxa, a gente encontrou um montão de gente aqui que tá fora daquela caixinha que a gente desenhou, né? Compartilha com a gente, eu quero que você dê continuidade nesse raciocínio de como que é esse processo de implantação, é muito importante. Bom, aí, Dani, a gente entra numa situação que você vai deixar um pouco de olhar simplesmente apenas aquela caixinha, mas de sentar com cada gestor e olhar cada situação de cada indivíduo. Aí vem um trabalho pro RH, assim, árduo, né? E olhar no detalhe. Acho que para não ser injusto, né? Legal, é isso. E acho que a sensação de quando você implementa é que as pessoas têm que se sentir, de fato... parte daquilo. Sim. E ter transparência, né? Clareza do porquê que ela está enquadrada naquela nova função ou naquele novo cargo, né? Porque se eles não tiverem isso, acaba caindo em descrédito a arquitetura, né? De fato, não funcionou como deveria, né? Então, acho que uma coisa que a gente foi muito com os gestores foi no sentido de que o enquadramento das pessoas precisava ser muito...
real, né, assim, na questão do desempenho, no que eram as entregas de fato esperadas, né, porque senão realmente o programa... Então, e assim, não é uma história de uma empresa, né? Todo mundo passa por isso. Todo mundo não vai encaixar todo mundo. A gente vai ter, o RH vai ter que parar esse trabalho e olhar no detalhe, né? Porque as empresas não partem de um zero, né? Exato. Você vem com uma história. O carro tá andando, né? Perfeito. O plano de cargos, normalmente, ele é trocar o pneu do carro com ele andando. Né? Então, existe esse desafio. E essas que estão fora, por exemplo, dessas caixinhas previstas, você faz uma administração à parte e tem ali toda uma justificativa, né? Então, realmente, como vocês falaram, é olhar aí a gestão das pessoas, né? É um plano longo, né, de trabalho, não é? Não é que você implementou e que acabou. Sim. Né? O plano continua, né? De como melhor enquadrar, de como fazer pequenos ajustes, Às né? vezes a gente começa até no enquadramento de cargo sem mexer em valores. Não sei se na estratégia que vocês já vivenciaram aconteceu isso. De repente não conseguimos fazer tudo de uma vez, mas vamos planejar isso, né? Para aos poucos a gente ir implementando. Legal. Bom, acho que esses próximos passos aí vai ajudar bastante gente. O Rafa, tenho certeza que faz muito projeto e depois a gente fica conectado com esses clientes, né, Rafa? Sim. Pós o projeto, e essa pergunta sempre vem, né? Como é que eu comunico agora? Você tinha comentado, né, planos de comunicação. A gente tem feito vídeos, enfim, mas tem várias formas da gente começar agora a comunicar essas pessoas que agora a gente tem um plano de cargos e salários. Né? Eu acredito que é bem estratégico isso, né? E a gente costuma dizer assim, não existe apertar um botão e pum, virou tudo, né? Nova realidade. Não, gente, porque tem todo um histórico, né? Por isso que cada projeto para cada empresa, a gente costuma dizer, é uma realidade. Tem um projeto, existe um modelo padrão para você vir implantar. Até pode ter, mas não sei se vai funcionar. Né? A gente procura realmente fazer uma análise porque tem que ser aplicável para aquela empresa. Sim. E esse aplicável a gente analisa, né? E depois, o momento dessa implantação, realmente existem questões de comunicação, como vocês comentaram. É muito importante. Eu já vi projetos, às vezes, não se perderem, mas perderem o tamanho da responsabilidade pela comunicação, talvez não tão... Esse é um processo importante. E depois essa análise minuciosa, né? Então, a análise das pessoas. Você está trabalhando com gestão de pessoas. E pessoas que até aquele momento realmente estão na organização, estão, né, medir essas entregas. Realmente é um trabalho complexo, mas eu digo assim, é um trabalho complexo, mas não sei se ele é tão difícil. Possível, ele é possível. Ele é difícil, claro, mas assim, eu tenho que ter um planejamento para isso. É trabalhoso. Ele é árduo, trabalhoso, mas eu preciso ter realmente um planejamento para isso e realmente esse é um grande desafio. Sim, e é legal como as coisas estão tudo conectadas, né? E por isso que a gente tem que ser estratégico. Se lá atrás eu envolvi os meus gestores, quando eu tiver esse momento de comunicação, que eu vou comunicar para esses demais colaboradores da minha empresa, o meu gestor está comigo. Né? Para no momento que aquele pessoal, os funcionários começarem a ter dúvidas, ele sabe responder, né? Não é, vai lá falar com o RH, é uma coisa do RH, o RH que fez. Então, de novo, a importância de estar todo mundo junto e gestor principalmente envolvido com esse trabalho. Os principais questionamentos que vocês ouviram depois de um trabalho, entregue, questionamentos que vocês ouviram assim com relação como que vai ser? Porque a gente sabe que pós-projeto, normalmente vem algumas perguntas, vocês falaram até de desconectar um pouco o nome, remuneração. E isso, a gente sabe que remuneração é uma consequência também, né? Mas a gente ouve muito assim, vou ter aumento. Então, não tem como desvincular. Isso. É difícil, a gente tentou muito essa questão de desvincular, essa questão da remuneração. Mas a primeira pergunta óbvia, né? Eu vou ter aumento salarial, isso, né? Minha remuneração vai mudar com tudo isso, né? Ou só ganhei mais atividade, ou enfim, né? Eu acho que é isso que sempre tem que estar preparado para responder, né? Legal. Nós estamos numa fase ainda desse planejamento de comunicação. O tom que a gente quer dar realmente a esse trabalho é de desenvolvimento, de trilha, de protagonismo realmente das pessoas, que elas podem chegar onde elas quiserem é uma forma de você ajudar cada um
a traçar a trajetória que eles imaginam, que eles buscam, que eles queiram, né? O que a gente tem de experiência e questionamentos nessa fase ainda é muito mais dos gestores. Uhum. Eles estão se preparando, né? Então, essa fase dos gestores é uma preocupação ainda em relação a sindical. Então, sindicato, nós temos uma realidade sindical que o Rafa conhece bem, um pouco mais difícil, mas, assim, trabalhar com todo mundo envolvido, muito engajado, com certeza isso facilita, né? E a questão realmente de salário. Então, é um plano para aumento salarial, enfim, não, gente, é muito mais para desenvolvimento, enfim. Isso vai ser uma consequência, e que vai trazer ganho para todos os processos, inclusive, né? Porque você pode vincular, por exemplo, essa trilha não só a cargo, mas uma trilha, por exemplo, em treinamento, um recrutamento interno que vai ficar muito mais claro para todo mundo quais são os requisitos ali, né, para você atingir o próximo passo ali de carreira, o que faz sentido, quais são os elegíveis diante daquele processo. Então, mas assim, eu ainda estou nessa fase muito mais ainda de questionamento dos gestores e esse engajamento não de todos, né, dos gestores, inclusive diretoria nesse processo, e estruturando muito bem o plano de comunicação e de que forma que a gente trabalha com tudo isso. Uma dica até de vivenciando tudo isso, eu não sei você, Carla, que pode já implantado, acho que pode ser até uma contribuição bacana. O que a gente tem pensado é assim, não apenas o plano de comunicação, mas uma formação inclusive desses gestores. Uma vez que a gente quer dar esse tom de que o plano não é apenas remuneração, então de que forma os gestores passarão e comunicarão de uma forma adequada e transmitirão toda essa mensagem, né? A gente acabou fazendo lá, a gente já tem 2 anos de implementação, né, de processo de organização implementada. A gente até hoje tem movimentos, né, de questionamento. Será que aqui não poderia ter sido diferente? E aí você começa a ir mais a fundo, às vezes até precisa de fato corrigir ou ajustar, né, porque as coisas vão mudando, né? Até porque como o gestor constrói com a gente, a cada mudança de gestor, às vezes esse gestor ele vem com uma outra estratégia, né? Com uma outra ideia, né? De reorganização. Então, assim, por isso que de fato é vivo. E além disso, eu acho que na implementação, quando você fala até dessa capacitação dos gestores, de fato também é extremamente importante. A gente na época preparou até um Q&A, né, de perguntas e respostas, fez a capacitação desde o primeiro nível de linha, que é o supervisor, até a alta liderança, porque todos precisavam falar a mesma língua, né, e ter as mesmas respostas. Para não ter dúvida, né? Porque às vezes aquele gestor fica meio na dúvida do que responder e o outro responde uma outra coisa e fala, porque na área tal. E até eu acho que a maior dificuldade que a gente teve lá por ser uma planta totalmente integrada, você tem assim, tipo, 5.000 empregados numa mesma planta, só que com áreas, é como se fosse assim várias indústrias em uma única planta. Então assim, essa dificuldade também de implementar uma organização para que tenha mobilidade entre as fábricas e que seja também de uma forma padronizada, mas que tenha particularidade. Sim, então isso aquele meio termo, a gente falou. Então assim, como achar essa equidade também foi, né? Então assim, a capacitação dos supervisores, e eles traziam muito a situação, lá é uma como é lá, né, em outra área, acho que o trabalho do RH nesse ponto e de vocês, né, que vocês trouxeram isso muito pra gente, foi em como equilibrar toda essa estrutura, né, para que não tivesse esse legal. E mais uma contribuição até que acho que a Carla, como já está implementado, que eu acho que também é legal a gente compartilhar aqui, e a Justina trouxe bem essa questão dos gestores e tudo mais, né, que tá nessa fase ainda de comunicação, então eles ainda têm dúvidas e tudo mais.
Mas, Carla, o que você acredita, ou o que você tem feito, ou o que você pensa, né? Porque é recente também, né? É um plano recente. O RH é um educador desses gestores, né? Ou pelo menos tem que fazer esse intermédio aí. A gente precisa passar eles por uma certa reciclagem, né? Do plano, e também tem outros gestores que estão chegando. Como é que você já está passando por isso? Você já tem isso planejado? Inicialmente, na divulgação, nós fizemos cartilhas, né? Um mapa de trilha de carreira, onde foi entregue por cada gestor. Teve a cartinha dizendo por que o cara, né, a pessoa foi enquadrada naquela função, enfim. Foi todo um trabalho teve o grupo, né, que aí é a comunicação oficial, e depois teve um trabalho individual de cada gestor comunicando. E além disso, então assim, você sempre tem pessoas entrando, pessoas saindo, transferidos, enfim. A gente tem projetos, sim, de tornar isso mais automatizado, mais ágil, né? Onde até tipo uma gamificação que o próprio empregado consiga entrar, falar assim, se eu quiser ser uma outra função, na hora que ele se mexer, sabe? Dentro de simular. Então, alguma coisa nesse sentido para continuar com essa estrutura viva, né? Para que ele consiga se identificar onde ele está hoje, quais são os gaps que ele teria para uma nova posição. Então, a gente continua ainda em evolução, né, para, de fato, fazer com que tudo isso não seja se perca, né? Porque, assim, tem que continuar, né? Sim. Aqui a gente tá se atentando mais nessa questão da estrutura de cargos. Não vou nem entrar no mérito salário, porque tudo isso também demanda, né, Rafa, uma atualização, um acompanhamento de tabela salarial e tudo mais. A gente vai deixar essa discussão para um outro dia, mas assim, é legal a gente fazer essa amarração, porque é cargos e também é salário, e a gente precisa deixar tudo isso conectadinho. E tem algo interno, né, que essa estruturação, esse acompanhamento, essas mudanças de processos, e isso realmente tem que ser revitalizado, né, de tempos em tempos, mas existe a questão também de você saber estar conectado com o mercado e entender essa movimentação de mercado, né, então é o equilíbrio interno e externo, e isso é muito importante realmente para essa manutenção, para isso se manter funcionando. Tá totalmente conectado. Não tem como eu manter uma estrutura atualizada, mas também não enxergar isso no mercado, enfim. A gente vivencia isso e defende isso demais. Mas nós vamos falar disso bastante em outros temas. É um tema amplo também, né? Vai dar uma discussão muito boa também. Bom, pessoal, a gente tá chegando ao fim aqui da nossa discussão, que tava muito boa. Ninguém vai fazer Ainda bem, né? Foi gostoso o nosso bate-papo, mas tá chegando ao fim. Pra gente fechar isso pro pessoal que tá iniciando nesse mundo de remuneração, ou quem tá se desenvolvendo nesse mundo de remuneração, ou quem já é do mundo de remuneração, mas quer fazer alguns trabalhos como esse que a gente comentou aqui, eu gostaria que vocês deixassem algumas dicas para esse pessoal, de repente, como é que eles se desenvolvem nisso? Eu acho que a minha dica é goste de números, de pessoas. Eu acho que tem que testar mesmo, acho que não tem uma fórmula mágica, né? Mas tentativa. Que encare todos esses desafios, né? Que tenha resiliência, porque muitas vezes, assim, o que a gente pensa, frustrações, que lide muito bem, né? Com alguns momentos de frustrações, às vezes você tá imaginando uma coisa, de repente você vai ver e é completamente diferente daquilo que você estava imaginando. Jogo de cintura é essencial também num projeto desses de estruturação, de arquitetura. Como que você lida com públicos diferentes. Então, é um grande desafio, mas na verdade eu acho que proporciona um baita de um crescimento. E vá, conheça o negócio, entenda da realidade. Tenha mente aberta, né? Esteja junto, né, com o negócio de fato, né? Isso aí. Eu acho que eles é que vão trazer as melhores contribuições, né? Legal. Meninas, muito obrigada pela participação. Rafa, muito obrigada. Obrigado, a gente Dani, realmente chegar ao fim aqui.
Vamos contar aí com essas participações nos próximos temas. A gente vai continuar com outros temas aqui, a gente vai pedir contribuição de outros parceiros nossos. A gente quer contar com vocês. Pessoal, então, muito obrigada. Um abraço e até mais. Obrigada.